Nós estamos vendo, então, dando sequência ao Sermão da Montanha ou às Bem-aventuranças. Hoje nós vamos ver os falsos cristos e os falsos profetas, que já desde a época do Cristo eram preocupantes. Nós vamos ver que este é um dos últimos ensinamentos que estão contidos no Sermão da Montanha. Porque Jesus, no Sermão da Montanha, entre os 4 sermões principais, inclusive que nós estamos estudando e vamos ver, Sermão da Montanha, depois o Sermão Profético, o Sermão do Cenáculo e o Sermão dos Ais. Então Jesus ali, né, como ele tinha pleno conhecimento da sua vida aqui neste planeta bendito, ele sabia que estava chegando o momento de retornar ao mundo espiritual. E aí, então, ele nos traça esse código, ele nos traça esse manual para que nós possamos seguir a nossa jornada. E ele nos alerta para os falsos profetas, tão em moda hoje em dia, mas que já, como dissemos, causava preocupações. Então, vamos lá. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os reconhecereis. Aqui, quando nós olhamos, esse é o texto que está na Bíblia. Varia algumas palavras, algumas colocações, dependendo da tradução, mas Jesus usa o que é muito comum, nós já falamos isso. Dentro dos simbolismos que Jesus usa, ele procura sempre falar daqueles que falam diariamente a vida daquele povo. Se ele próprio vai falar que quando enviar os apóstolos, ele vai os enviar como ovelhas no meio dos lobos, ele recomenda, né, a mansuetude, a leveza das pombas, a prudência da serpente, é porque é uma referência que nós temos dentro do mundo material. Porque existem a época que hoje o lobo já nem é tão feroz assim. Nós sabemos que existem hoje animais, inclusive domésticos, certas raças, que são condicionadas e são muito mais ferozes do que lobos. Mas para nós, o que fica é exatamente o sentido em que Jesus está dizendo. A referência que ele faz da árvore. Sim, naquela época, todos ali tinham, além das ovelhas, cultivavam o figo. E o figo, entre as suas espécies, existem aqueles que não dão fruto todo o ano. E era preciso conhecer. E a maioria das pessoas que hoje têm acesso ou leem a Bíblia, a exceção alguns que a estudam, não compreendem então parte desses ensinamentos. E é esse o objetivo, é isso que a doutrina vem nos trazer como alento. O que nós devemos então buscar. Esta é uma das últimas orientações que Jesus dá no Sermão da Montanha. Marca o cuidado que se deveria ter com as ilusões e a sedução dos impostores. Jesus percebeu o quanto as pessoas estavam cansadas, inseguras, sentindo-se fracas e frágeis. Procurava amparar-se em alguém. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida,
como ovelhas sem pastor. Olha como é interessante. E, ao mesmo tempo, nós podemos perceber não só a misericórdia divina, mas o amor incondicional de Jesus. Porque, ao mesmo tempo em que ele preparava os apóstolos para a continuidade da obra, ele já vivia e estava preocupado com o nosso desenvolvimento, com a nossa evolução, sabendo que nós somos fracos, sabendo que nós ainda somos imperfeitos, sabendo que nós ainda somos crianças espirituais, que nós poderíamos nos deixar iludir. Quando fala fraco, aqui é fragilizado, não é fraco de desnutrição. É a fraqueza em que Jesus se refere, é aquela fraqueza emocional, é aquela fraqueza que ele está dizendo espiritualmente, onde nós muitas vezes aceitamos aquilo que está sendo passado para nós. Nem raciocinar para vermos, fazer o uso da razão, nós temos condições. Então, por isso, mais uma vez, a referência que ele tinha. O que é a ovelha? A ovelha é condicionada. Então, o pastor as mudam de acordo com o redil, de acordo com a melhor pastagem. Então, e quem conhece sabe que as ovelhas, se deixarem, elas se alimentam até da raiz, o que dificulta novamente aí a floração novamente. Então, nesse sentido, tudo isso tem a ver. Então, quando Jesus diz ovelha sem pastor, porque a ovelha está acostumada a se guiar pela voz do pastor. Então, ela sabe onde a fonte segura para ela saciar a sede, onde está a alimentação, onde se reúne. Por quê? A voz que a guia, não é que ela tem raciocínio, não é que ela está pensando. O condicionamento dela é o que Jesus faz referência a nós, como ovelhas, sem uma referência para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade. A caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou o Cristo está ali, não acrediteis absolutamente, porque falsos cristos e falsos profetas levantar-se-ão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Ah, mas está dizendo isso lá na Bíblia? Está, dentro da própria explicação está colocado. E até hoje, como nós dissemos, hoje mais ainda, nós ouvimos muitas pessoas se arvorarem, sejam eles padres, qualquer um do clero, pastores, bispos, oradores espíritas, escritores, muitos deles se arvorando como o próprio Cristo. Sim, muitos espíritas, muitos médiuns recebendo mensagens como se e colocando ali, assinando como se fosse o próprio Cristo. Isso sim são falsos profetas e esses seduzem. Por quê? Porque nem todos buscam, nem todos querem tirar o seu precioso tempo para estudar, para se informar corretamente. Então, continuam aceitando as ideias que os líderes, que as autoridades, que os poderosos, que os dirigentes passam. Porque hoje os interesses comerciais, hoje os interesses materiais e os privilégios contam muito mais do que você consolar, do que você confortar. Quando ele fala, aqueles que passarem todas essas comunicações,
todos esses prestar atenção no que está sendo dito para ver se a criatura realmente é de Deus, quando ele fala, até mesmo os escolhidos. Por quê? Existem os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que conhecem o Evangelho, são aqueles que conseguem interpretar o Evangelho, mas se deixam seduzir pela vaidade, se deixam seduzir pela fascinação. São aquelas pessoas que falam, mas querem aplauso, praticam a caridade, mas querem ser vistos, querem serem reconhecidos. Então, as pessoas, por não encontrarem condições, por não terem argumentos para um debate, acabam muitas vezes deixando-se passar como se isso fosse verdade. Então, o Cristo diz, o Cristo está aqui, ou o Cristo está ali, não acrediteis. Porém, quantas pessoas viajam, por exemplo, quilômetros para ir tratar com um médium que promete isso, 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 um médium que promete isso, isso e aquilo, e as pessoas vão em busca. Mas quem disse? As pessoas que falaram, alguns que viram, foram beneficiados, como nós vamos ver daqui a pouco. Sim, tem muitas pessoas que são beneficiadas, mas não pelo médium. É preciso lembrarmos sempre da recomendação do Cristo a todos aqueles a quem ele aliviou dores ou sofrimentos. A sua fé te curou. A fé não é nos homens, a fé é em Deus. O instrumento, muitas vezes, pode ser imperfeito, mas como para Deus o que conta é a intenção, aí fica ainda mais difícil de nós compreendermos, porque as pessoas querem ser atendidas porque fulano foi atendido. Não, porque aquele foi privilegiado. Então, eu também teria que ser. Não. O Cristo, e ele, que é a nossa referência, se Deus, que é o Pai, não aliviou nem para ele, por que aliviaria para nós que ainda estamos aqui na busca da reparação? O Hamed, que para muita gente é uma leitura difícil, e mas por quê? Onde que ele está aqui? Sim, porque está relacionado às dores da alma, está relacionado a tudo isso que nós estamos exatamente buscando. E no livro As Dores da Alma, o Hamed diz assim, as ilusões que criamos servem-nos, de certa forma, de defesas contra as nossas realidades amargas. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outro, nos tornam prisioneiros da irrealidade. Para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. É imprescindível discernir o que queremos forçar que seja realidade daquilo que verdadeiramente seja a realidade. Sim, vamos se tornar repetitivos? Vamos, mas se faz necessário. Assim como nenhum cristão pode somente ter a Bíblia como referência, qualquer outra denominação religiosa que se pregue e que tenha o objetivo nobre tem que complementar com obras que venham em auxílio. Aqui, Hamed vem nos mostrar exatamente isso. Quando ele fala as nossas realidades amargas, o nosso dia a dia, a nossa vivência, as nossas experiências. Então, essa utopia, essa ilusão, muitas vezes daquilo que nós queremos, daquilo que estão nos prometendo, nos agrada. Que se nós fizermos o link com o Evangelho, seria a porta larga. Nós estamos tão obcecados nesta ilusão e nesta utopia que nós não conseguimos enxergar a realidade. E aí nós nos tornamos prisioneiros desse idealismo,
deixando o real. Quando ele fala mente sã, sim, porque nós fugimos da realidade por conveniência, muitas vezes por não queremos enxergar exatamente aquilo que dói aos nossos olhos, aquilo que os nossos ouvidos têm dificuldade de assimilar. E aí nós enxergamos nos falsos profetas o verniz das palavras, nós enxergamos nos falsos profetas a púrpura com que se veste e que Jesus já nos alertava. Então, nós não podemos fugir da nossa realidade. Por mais agradável que seja, por mais colorido que seja, nós precisamos, sim, de uma realidade que nos fortaleça, de uma realidade que não seja ela enganosa ou transitória, mas sim que seja como nós espíritos, algo que possamos adquirir e que nos será benéfico quantas vidas nós tivermos. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, nem nesta era, nem na outra. Pelas suas obras é que se conhece o verdadeiro cristão, e é pelo teor dos ensinamentos que se conhece o verdadeiro profeta. Tem muitos estudiosos e pesquisadores que, quando leem esse versículo de Mateus, eles entendem que Jesus está fazendo uma ameaça. Outros dizem que Mateus não compreendeu, que Jesus não falaria isso. Falaria sim, e falou, da mesma forma que está lá no capítulo 23, Moral Estranha, quando ele fala que não veio trazer a paz, mas a espada. Jesus aqui está dizendo o quê? Ele está dizendo, quando nós, pecado porque foi mantido o que está na Bíblia. Então, quando ele fala, o pecado serão perdoados, tudo aquilo que nós fizermos aos nossos semelhantes, tudo aquilo que nós fizermos ao próximo, ou seja, tudo aquilo que nós fizermos aos encarnados, isso será perdoado. Por quê? Através da reparação. Muitas vezes aqui na Terra. É isso que ele está dizendo aqui. Reconcilie com seu adversário enquanto estás a caminho com ele. Você pegou o pão, devolve o pão. Você pegou o tênis, devolve o tênis. Isso é algo material, isso é algo palpável, isso é algo popular. Porém, Jesus diz assim, que o pecado contra o espírito, esse não será perdoado. Aí entra o falso profeta. Porque se você passa um ensinamento errado, se você passa um postulado errado, se você ensina e deturpa os ensinamentos de Jesus, quando essas criaturas chegarem no mundo espiritual, eles terão os atenuantes, porque foram induzidos, eles foram conduzidos a esta forma. Mas aquele que os induziu, esse terá que reparar um por um. Esse, enquanto houver uma criatura dessas, seja no Vale da Sombra, seja nas regiões inferiores, seja qualquer tipo de agressão que a criatura fez a si e ao próximo, fundamentado em ensinamento errado, a responsabilidade é de quem está falando, de quem está ensinando. Então, fazer uma palestra, escrever um livro, dar uma aula, celebrar uma missa, ministrar um culto, não é somente pronunciar palavras e mostrar que sabe versículos e capítulos da Bíblia. Não, é preciso interpretar de forma correta. O que é de forma correta? De acordo, no nosso caso, com a autoridade da doutrina espírita, de acordo com os ensinamentos que Kardec codificou, porque quem trouxe os ensinamentos foi a pleiade de espíritos sob a supervisão do Espírito de verdade, que nada mais era do que o próprio Cristo. Então, nós somos responsáveis, sim, por aquilo que nós falamos aos outros. E não é só no sentido de educação.
também o da condenação. A pessoa pega o livro, está lendo, seja no ônibus, no metrô, em casa, no parque, onde ela estiver lendo. Se não tem, e ela vê as colocações que estão sendo feitas, ela vai se situar como referência onde ela ouviu. Ah, eu ouvi isso. Já ouvi numa palestra, por exemplo, que uma criatura veio falar: ah, é verdade, então, que Moisés foi uma das encarnações de Jesus? Tá, aí você vai falar mal do outro palestrante, você vai lá falar mal do orador, ou então a criatura vai falar: olha, mas no livro tal, ele falou que o espírito vai, quando o espírito é muito retrógrado, quando o espírito se compraz muito no mal, que ele vai retroagindo, ele vai voltar ao animal, ele vai voltar à condição de animal, ele vai voltar ao mineral, e aí vai sofrer uma implosão e vai deixar de existir. Ou seja, o André Ruiz, no livro Abismo, matou o espírito. Como que essa criatura pode, então, colocar esse livro sendo como espírito? Como você pode recomendar uma leitura dessa? E aí, mesmo que tenha algo positivo naquela obra, não é recomendável, porque nem todos que vão ler vão estar em condições de compreender. Vão saber que o espírito não morre. Ah, mas Deus também não matou toda a população. Ali é uma figura ilustrativa. Ali é uma figura poética. E nós sabemos muito bem que ali o dilúvio foi muito mais ali na confluência dos rios Tigre e Eufrates do que propriamente uma coisa de cunho universal. Se está bem compenetrado, segundo a escala espírita, da variedade infinita que existe entre os espíritos, sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, conceber-se-á facilmente que deve conceber-se-á facilmente a diferença que deve existir entre as comunicações. Devem refletir a elevação ou a inferioridade de suas ideias, sem saber a sua ignorância, seus vícios e sua virtude. Em uma palavra, elas não devem se assemelhar mais do que a dos homens, desde o selvagem até o europeu mais esclarecido. Então, aqui, por exemplo, essa colocação que está feita desde o selvagem até o europeu mais esclarecido, também Kardec também sofreu perseguição por causa disso, porque ele coloca o europeu. Segundo alguns, ele fez aqui uma discriminação, um preconceito, porque já havia população, já existia o continente africano, o continente americano. Ele está fazendo uma referência dentro daquilo que ele conhece. O que ele está falando da escala espírita é que nós sabemos que ela é infinita. É muito tênue a linha que separa as classes e as ordens dos espíritos. O que ele está dizendo que nós devemos ficar atento é no que o falso profeta está falando, o falso orador, o falso escritor, porque é o que ele fala. As comunicações devem refletir a elevação ou inferioridade de suas ideias, o seu saber e a sua ignorância. Precisa ver qual é a fonte. Tem muito médium analfabeto, tem muito escritor espírita, hoje nem mais tanto, que eram analfabetos, mas traziam verdadeiros ensinamentos, esclarecimento. O próprio Chico, se nós olharmos pela figura humana, o ser material do Chico, com seus parcos conhecimentos, quando nós lemos domínios, mecanismos da mediunidade, quando nós olhamos ali o Evolução em Dois Mundos, e por que não o Missionários da Luz, do André Luiz, nós vamos ver
o cabedal de conhecimento que ele tem. Então, isso só pode ser explicado à luz da reencarnação. Por quê? É acessado os nossos arquivos perispirituais. Agora, nós estamos falando de falsos profetas. É aquela coisa planejada, é aquela coisa elaborada. Se nós ficarmos atentos, se nós prestarmos atenção no que ele está falando, prometendo facilidades, prometendo coisas materiais, prometendo coisas que nós sabemos que são leis naturais e que não têm como ser modificadas, então é preciso não só não dar atenção, é preciso evitar que as outras pessoas também possam ser contaminadas. A Bíblia não diz que Josué escondeu o sol para poder provocar o medo naquelas criaturas? Está na Bíblia. Josué escondeu o sol. Tudo bem. Se chegasse um desses falsos profetas hoje, dizendo, olha, no dia 5 de setembro eu vou esconder o sol de vocês. A criatura vai lá no Google, digita e vai ver que está programado, programado, que vai acontecer um eclipse exatamente nesse dia. Porque hoje a ciência e a tecnologia já permite. Então, muitas vezes, para não sair da nossa zona de conforto, muitas vezes para não sair do nosso comodismo, nós acabamos aplaudindo, nós acabamos sendo a plateia que esses falsos profetas tanto procuram, que eles tanto necessitam para continuar a dar vazão às suas ideias absurdas. Onde existem falsos profetas? Como nós podemos saber? É próprio de igreja? É próprio da religião? É próprio desta ou aquela denominação religiosa? Nós vamos ver um pouco. Falsos profetas nas religiões. Como nós podemos discernir e os reconhecer? Quando mantém os povos na cegueira espiritual, para conquistarem privilégios e proveitos materiais. São aqueles que usam a ignorância do povo, são aqueles que usam as necessidades dos semelhantes, são aqueles que, para melhor conduzir, preferem esconder o ensinamento, preferem esconder a informação. Sem o conhecimento, as pessoas tendem a aceitar melhor aquilo que está sendo dito. Quando mantém pobre a espiritualidade de seus seguidores. Jesus, quando esteve aqui entre nós, Jesus, quando reencarnou, o objetivo era o quê? Os hebreus. Por isso que Jesus nasceu em berço hebreu. Por eles já terem conhecimento do Deus único, do monoteísmo, por eles já terem um conhecimento, vamos assim dizer, do mundo espiritual. Só que eles não aceitaram esse Cristo, eles não aceitaram esse Messias. Por quê? Porque eles queriam um vingador, eles queriam um conquistador. Por outro lado, ninguém, em momento algum, dentre os profetas hebreus ou dentre os dirigentes, procuraram mostrar outras formas, que existem outras formas de liderança, exatamente para que eles pudessem se manter ali no poder, para que eles pudessem manter os seus privilégios, como dissemos, as mordomias, as regalias. Um povo sem cultura, um povo sem informação, a tendência é sempre seguir a orientação dentro daquele pouco que eles recebem e do alívio que lhe trazem, muitas vezes em dores ou sofrimentos. O chamado também pão e circo, tão conhecido. Nas ciências também existem falsos profetas? Sim, quando prega o materialismo. A ciência é um ótimo recurso. A ciência é um mecanismo de grandeza ímpar em todos os departamentos da nossa estada terrena ou do universo em que nós conhecemos. Só
que pregar somente o materialismo em detrimento da vida espiritual, não estamos nem falando da imortalidade da alma, estamos falando que esse materialismo, esse consumismo, esse imediatismo de que nada existe depois da morte. Se nada existe depois da morte, qual o sentido, então, de se manter o caráter, de se manter uma moral, se tudo vai acabar? Então, nesse ponto, a ciência também presta um desserviço ao Evangelho. Quando nega Deus e a realidade espiritual. Sim, nós não podemos falar de física quântica, não podemos falar de certas áreas da medicina para uma criança que está iniciando os seus estudos na escola. Sim, mas ele já tem noção do que é dia e noite. Ele já tem noção, sim, de realidade, o que é fome. Ele já sabe o que é uma dor, sabe a utilidade da água. Então, tem muita coisa que nós podemos ensinar desde o berço. Então, quando a ciência nega que existe, não importa o nome, seja Deus, seja uma inteligência, seja uma força, seja uma luz, seja, é sempre, isso é nato em nós. Nós já chegamos com essa certeza de que existe um ser supremo, que abstrato, que nós não conseguimos definir. Mas negar a existência de Deus, que seja Big Bang, que seja isso, que seja aquilo. O Big Bang, sim, mas é um Big Bang, então, bem universal, porque está tudo bem uniforme, está tudo bem homogêneo, cada coisa em seu lugar. Agora, qual é essa concepção? Da mesma forma, Deus não tem nome. Deus tem, Javé, Jeová, o nome, o Deus cristão. Tá, mas é só um nome. Deus não tem nome. Deus, para nós, é um ser abstrato. Essa é uma forma encontrada para que nós possamos nos dirigir a Ele. Agora, discutir com Deus e a sua negação, como você vai discutir com algo que não existe? Então, tudo isso serve, e as ciências, muitas vezes, atrapalha, neste caso aqui, quando da sua negação. Na política, existem também os falsos profetas? Sim, quando prometem coisas que não planeja cumprir, sabendo que as pessoas têm ilusões, sabendo que as pessoas têm uma facilidade muito grande para terceirizar as suas responsabilidades, sabendo que as pessoas se encantam facilmente com promessas fáceis. Todas as vezes em que alguém fala em aliviar as nossas dores sem exigir de nós qualquer esforço, então nós temos que tomar muito cuidado. Então, sabendo que as criaturas têm dificuldade de pensar, têm mais dificuldade ainda de raciocinar, e muitos poucos lembram do que foi prometido, então as pessoas saem fazendo promessas que não têm a mínima condição, como falamos ainda há pouco. Às vezes, as pessoas até querem fazer, mas existem regulamentos, regimentos, existem normas. Então, se as pessoas não conhecem, acreditam daquilo lá, mas sabemos que não é. Nem tudo aquilo que está sendo falado, prometido, tem condições de ser realizado. Quando sustenta candidaturas com base na mentira e na produção de ilusões. Então, aqui também nós estamos prometendo o quê? A Igreja Católica, uma época, foi muito condenada, né? Na época da Reforma, Contra-Reforma, Lutero, Calvino e outros, eles foram uma das coisas que levou a isso foi exatamente a venda das indulgências e que depois disseminou também para outras áreas. Isso são mentiras, é isso que está falando, é uma produção de ilusão. Você comete um equívoco, um engano, e aí você vai lá e quita esse débito com dinheiro material
e sem a devida reparação, onde é que está? Onde estaria a justiça divina neste caso? Mas as pessoas ainda, como dissemos, a mentira é algo muito agradável aos ouvidos e aos olhos de muitos. Só que quando eles se deparam com a realidade, muitas vezes não deixaram marcas para poder voltar no caminho. E aí tem que continuar a seguir, mesmo estando arrependidos, já não tem muito o como fazer a devida reparação. E dentro do espiritismo, existem também os falsos profetas? Sim, onde a mediunidade for comercializada ou trocada por presentes. Mas sim, seja através de uma mensagem, seja através de um socorro, seja através de uma assistência em que você se sentiu ali agraciada, como se diz, né? Quando você recebeu uma graça, porque você falou com um ente querido, recebeu uma orientação, porque você foi na casa espírita e ali você passou por um tratamento, por uma assistência, e você se sente tão grata que você quer ali recompensar, né, o médium que te atendeu e tudo mais. Não, não pode. Da mesma forma, nós não podemos comercializar, nós não podemos mercantilizar a mediunidade. A mediunidade é recurso divino que nós imploramos para que pudéssemos fazer as reparações e também socorrer aqueles a quem um dia nós lesamos. Onde espíritos tentam enganar, fazendo-se passar por espíritos superiores. Aqui a responsabilidade é de dirigentes. Aqui a responsabilidade é daqueles das chamadas ordenações terrenas. Porque muitas vezes os assistidos, com tanta dor, com tanto sofrimento, eles não têm condições de discernir ali o que está sendo dito. E muitas vezes não adianta você ir lá e falar para o assistido: olha, você está sofrendo uma obsessão devido à leitura que você está fazendo, devido aos programas televisivos que você assiste. Olha, você está sofrendo uma obsessão por causa dos seus hábitos do dia a dia, os seus hábitos do cotidiano. Não é essa a orientação. Num primeiro momento, você tem que acolher, consolar. Mas olha, a pessoa chega lá e você fala: olha, é porque você está indo em alguns ambientes que você está ali numa frequência, a sua frequência vibratória está muito baixa. Aí ele vai chegar em casa e falar: não vou mais naquela casa, não. Eles falaram que eu estou com encosto. Eles falaram que eu estou. Então, não é procurar palavras bonitas, mas objetividade em tudo que nós estamos fazendo. Então, a direção, desde a direção administrativa, doutrina, ensino, assistência social, tudo isso precisa passar pelo crivo da razão. Então, se os assistidos, se os necessitados não têm condições de fazer esse filtro, os dirigentes têm. Porque muitas casas espíritas vão, deixam de existir exatamente quando se permite essa forma. Às vezes começam as trocas, os favores e permitem certos hábitos que não condizem com os ensinamentos de Jesus. E a mídia e a TV também fazem aí o falso profeta? Sim, quando dão conselhos sobre tudo, até sobre o futuro. Não é nem questão de horóscopo sobre tudo, mas tem pessoa que, vou pegar o exemplo da Edna, né? A Edna falou que lá na casa dela, agora há pouco, falou que está todo mundo tossindo. Então a pessoa vai lá no Google, tosse. Você está com câncer de pulmão porque isso, aquilo, aquilo outro. Se você for procurar sua avó, a avó vai falar assim: é porque você não reza. Quanto tempo você não vai à missa? Quanto tempo você não reza um terço? Então, é preciso compreender. Se deixar conduzir
pelo que está na mídia, seja ela televisiva, radiofônica, escrita, tudo isso, hoje, ninguém pode alegar falta de conhecimento. Hoje, ninguém pode alegar falta de informação, até porque nós temos N maneiras de comparação e, principalmente, as fontes de onde está saindo essa informação. Quando dirigem a nossa busca de felicidade para coisas materiais e a indústria do consumo. Não que não seja, é a lei do progresso, é a lei do trabalho. Todos nós podemos adquirir tudo. O que nós não podemos é dar maior importância às coisas materiais do que às coisas espirituais. O cuidado que se diz aqui, a nossa felicidade para as coisas materiais, são aqui os valores morais. Se nós olharmos a mídia, TVs, redes sociais, hoje, nós muitas vezes vivemos verdadeiros absurdos, julgamentos, condenações, preconceito, restrições, tudo em nome de uma pseudo-felicidade que a pessoa está buscando. Então, a tendência de quem busca a felicidade nas coisas fúteis é se decepcionar, porque tudo isso será passageiro, tudo isso é transitório. Então, querer colocar e, principalmente, influenciar este consumo e essa vivência material em detrimento do espiritual, você está sendo um falso profeta. E será responsabilizado, porque aí o crime é contra o espírito. Imagine quantas pessoas assistem televisão, quantas pessoas ouvem rádio, quantas pessoas acessam programas aí de redes sociais e essas informações. Ou seja, qualquer deformação, qualquer adulteração que sofrer, as consequências disso serão debitadas para quem está exatamente aí na produção. Para o aprendiz do Evangelho, o Sermão da Montanha é o código de honra com a qual o discípulo será sempre fiel a si mesmo e aos semelhantes, para glorificar a Deus como Jesus ensinou. O verdadeiro modo de viver requer um aprendizado constante. Mostrou Jesus que o homem sensato e prudente alicerça sua fé nas obras, no respeito ao próximo e no amor a Deus. Sim, num planeta de provas e expiações, nós já falamos, está lá, não só no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, até mesmo na Gênese e no Evangelho. Sim, o mal ainda prospera. O mal, ainda em muitas situações, ele parece vencedor. Mas não é porque alguém está fazendo e está se dando bem que todos devem seguir. Como diziam as mães de antigamente. Não é porque todo mundo está fazendo. Nós não somos todo mundo. Então, precisa retirar essa ideia de porque tem muitas pessoas fazendo, isso é correto. Não, não é. Aquilo que é errado, aquilo que vai no sentido contrário aos ensinamentos de Jesus, seja praticado por um ou por 1 milhão, é errado. Não é porque grande parte da população X ou Y está fazendo que todos têm que fazer. Não, errado é errado. Contrário aos ensinamentos de Jesus, é prejudicial, tem consequência e tem desdobramento de todos os atos. Então, quando ele fala, o homem, né, prudente alicerça sua fé nas obras, é conhecer-se a si mesmo, é para que nós possamos, de posse do conhecimento e sabedor das nossas necessidades, sabedor que somos espíritos imperfeitos e que aqui estamos em provas ou expiações, no momento nós não podemos almejar felicidade plena e absoluta, mas podemos sim desfrutar de felicidade relativa, a nossa compreensão e o nosso entendimento, o dever cumprido,
não prejudiquei ninguém, amei, perdoei, dentro das concepções que hoje eu entendo, tenho aproveitado todas as oportunidades para viver o Evangelho. Então, é isso que nós temos que fazer. É isso, não é porque alguém de nome ou de renome, não é porque alguém famoso que significa que todos têm que segui-lo. Não, muitas vezes são cegos guiando cegos. Como distinguir um profeta verdadeiro de um profeta falso? Eles vêm com etiqueta, é igual a roupa que a gente compra no shopping, é igual as bebidas distribuídas na balada, é o rótulo que conta. Como é que nós podemos distinguir um profeta verdadeiro de um profeta falso? Às vezes, não é o próprio Cristo que disse que eles farão maravilhas que enganarão até mesmo os escolhidos? Somos nós, os espíritas escolhidos? Há uma controvérsia, da mesma forma com o Consolador. Mas, como dissemos, escolhidos são aqueles para dar o testemunho real e verdadeiro da sua existência. Se ainda longe de um exemplo, pelo menos dentro de valores morais, caráter e dignidade para todos aqueles que conosco convivem. Nós distinguimos um falso profeta de um verdadeiro pelo caráter da pessoa. Os verdadeiros profetas não viviam às custas dos segredos que Deus lhes comunicava. Tinham seu trabalho, a sua missão na terra e a sua missão espiritual. Pode-se dizer que eram orientadores do povo, mas não viviam das consultas futuristas. Vamos citar o Chico? Sim, porque é o nosso ícone, é o nosso exemplo. É claro que nós temos que reverenciar Francisco de Assis, Teresa d'Ávila. Sim, Lutero tem a sua importância. Não, nós vamos falar daqueles que são para nós, espíritas, verdadeiros exemplos. O Chico, pelo caráter da pessoa. Então, o trabalho do Chico, toda a sua obra, bem como todas as suas realizações, em momento algum ele usufruiu de qualquer benefício que seja. Pelo contrário, como ele mesmo fala nas suas obras e naqueles que contam a sua biografia, pelo contrário, à noite ele se lamentava muito por não ter tido muitas vezes aí condições de ter atendido a todos que o procuravam. Pela finalidade do que é revelado. Os profetas de Deus não sabiam de tudo, sabiam apenas aquilo que ele lhes desvendava e com uma intenção bem definida, prepará-los para que fossem mais dignos dele, sabendo o que era preciso para vencer os obstáculos que se colocavam entre o povo e o Pai. Aquilo que era revelado. Nós falamos, João Batista não dizia, é considerado o maior profeta do Novo Testamento, endireitai os vossos caminhos. Ele não dizia que ele não era digno nem de amarrar as sandálias daquele que era o Messias, daquele que era o Salvador. Ele não dizia que é raça de víboras, porque as pessoas iam lá para ouvi-lo, mas nenhum colocava em prática aquilo que ele estava falando. Mas aí, onde está a falha? A falha está nos necessitados. As falhas estão naqueles que estão indo, e não no profeta. Então, o profeta está revelando aquilo que a espiritualidade está lhe trazendo. Eles tinham condições de compreender? Tinham, porém, a maneira, eles teriam que mudar a sua forma de vida, eles teriam que mudar seus hábitos e costumes, e isso não era conveniente. Mas, aqui no caso, o profeta não estava errado, mas sim a população ou a humanidade. Pela importância da revelação. Os profetas não andavam sempre a incomodar o Pai para saberem das coisas simples do dia a dia. Preocupavam-se com o futuro do povo e o aperfeiçoamento da sua relação com Deus. Então, aquele que vai na igreja pensando que o padre vai falar
né, que os seus entes queridos estão todos no céu. Ou então aqueles, alguns assim, no purgatório, mas jamais admitiriam que os seus entes queridos iriam para o inferno. Então, ou da mesma forma, o mundo vai acabar. Está cheio de profeta dizendo, o mundo já acabou, não sei quantas vezes. Como ficam essas criaturas depois dessa informação errônea, depois dessa informação desmentida pelo próprio plano espiritual? Então, os profetas que fazem esses tipos de revelações estão muito mais preocupados com a fama, estão muito mais preocupados em serem conhecidos, ter o seu nome divulgado, do que propriamente com a informação. O Kardec nos fala exatamente na escala espírita, ele fala que existe espírito zombeteiro, que existe espírito leviano, e que eles respondem aquilo que você quer ouvir. Eles pouco se importam se é verdade, se é mentira, se vai prejudicar alguém, se isso vai trazer algum malefício. Você perguntou, eles respondem. Eles não querem, eles não assumem nenhuma responsabilidade, mas simplesmente estão ali no intuito de agradar aqueles a quem eles estão se dirigindo, aqueles que foram em busca deles, né? Ao invés de questionar os falsos profetas que insistem em fazer o seu mercado, não seria mais pertinente para nós perguntarmos o que nos impulsiona a sermos seus clientes? Se existem falsos profetas, é porque existe cliente. Se existe falso profeta, é porque tem um mercado consumidor. O que nos impulsiona, então, a sermos clientes? Por que nós ainda nos encantamos com esses falsos profetas? Por que ainda é muito divulgado? Por que ainda é muito procurado as criaturas? É a necessidade, é a dor, é o sofrimento. Se nós observarmos bem, nós vamos ver que dor e sofrimento estão lá nos últimos itens da escala, principalmente. As pessoas buscam muito mais uma facilidade. Mas vamos ver o que nos impulsiona a sermos os seus clientes. Por quê? Porque nós convivíamos com algumas ilusões, como nos ensinou o Hamed lá atrás. A fuga da realidade, nós muitas vezes buscamos ilusões que nos satisfazem. Aí está, muitas vezes, o Evangelho diz assim, bater e abrir-vos-se-á, buscai e achareis. Quando nós batermos numa porta e não sabermos o que tem lá dentro, o risco da decepção é muito grande. Quem procura, quem sai de casa procurando sem saber o que quer, qualquer coisa que encontra lhe satisfaz. Então, vamos ver as ilusões que nos agradam. A ilusão da posse material proporciona felicidade. Quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma família, eu vou ser feliz. Quando eu concluir a faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu viajar para o exterior, eu vou ser feliz. E aí vai. Todas essas situações é ilusão. Tudo isso é matéria. Tudo isso está aqui. Quando nós colocamos a nossa felicidade nas coisas materiais, as coisas materiais tendem a se deteriorar. As coisas materiais também têm prazo de validade. Então, quando essas coisas materiais se quebram, se partem, são destruídas, a nossa felicidade vai junto. O poder e a fama garantem o amor. Mais uma vez, as mídias sociais. Mais uma vez, aquela imagem que querem nos passar. Do príncipe encantado, da princesa, da gata borralheira, da Branca de Neve, de que vai encontrar um príncipe e vai ser feliz. Que você vai no final do arco-íris e vai encontrar o pote de ouro. Não, porque quando eu ficar no lugar do meu chefe, e aí depois eles vão compreender o meu valor, eu vou passar a ser o presidente da empresa.
Não, as pessoas querem essa fama, querem essa facilidade. Nem sempre quem está cercado de pessoas, nem sempre quem está com um sorriso no rosto é sinal de felicidade ou porque isso garante o amor. Pelo contrário, poder e fama, você angaria muitos seguidores, mas muito mais influenciados pelo que isso pode proporcionar a eles do que propriamente porque seja uma realidade. A força bruta protege da agressão. Deveria ser o contrário. Por quê? O Evangelho diz que os poderosos têm que zelar pelos necessitados. O forte tem que proteger o fraco. E não é. Então, a situação, muitas vezes, que se apresenta é exatamente essa. Tem muitas pessoas que aparentam fisicamente fortes e que existem outras formas. É a mesma coisa que colocarmos. Seria, né? É a história que nós aprendemos desde os nossos primeiros anos de vida. O elefante não tem o medo do rato? Quantos seres humanos têm medo de barata? Ah, mas não é medo. Tá? Eu não tenho medo de barata, eu tenho asco, eu tenho nojo. Tá? Deixa ela começar a voar e você vai ver como você, às vezes você quer passar até pela porta pensando que é algum espírito evoluído. Então, é esse o sentido que ele está falando. Força bruta, proteger da agressão, não protege, porque hoje existem, para isso existem várias armas de destruição que jogariam essa força bruta bem ao seu devido lugar, vamos assim dizer, principalmente na questão de inferioridade moral. A prática sexual sem limite traz uma gratificação integral. Segundo a Joana de Ângeles, a prática sexual como comércio, a prática sexual como moeda aí de troca e de venda, de comércio, segundo a Joana de Ângeles, é tão grande e tão antiga quanto a maledicência. As pessoas, hoje, no mundo espiritual, 90% das obsessões, do ódio e do desejo de vingança entre desencarnados para encarnados está relacionado à prática sexual sem responsabilidade, onde um zelou o outro, onde muitas vezes a pessoa usou o seu físico, usou o corpo para os seus interesses mesquinhos, para os seus interesses vulgares. E ao deparar que o resultado final não foi aquele almejado, isso gera um ódio, isso gera a raiva que muitas vezes é perpetuado por uma, duas ou até mais encarnações. O que parece tem predomínio sobre o que é. Sim, não é propaganda, não é um comercial televisivo. As pessoas ainda se deixam conduzir muito pela aparência, o exterior. A embalagem conta ainda muito mais do que o conteúdo. Isso é uma prática nossa. Quando nós olhamos uma mulher dentro daquilo que se conceitua chamar-se, né, vestida, seja mas bem vestida, bem comportada, é madame, é senhora e todos os jeitos. E muitas vezes, olhando, dependendo da roupa que está, só pode ser isso, só pode ser aquilo, por isso que as coisas acontecem. Nós ainda não nos habituamos a entender e a compreender que o que conta é o conteúdo. A embalagem, esse exterior, essa casca, muitas vezes é uma forma de proteção que nós desenvolvemos, mas muitas pessoas vivem de aparência, muitas pessoas representam um papel. E aí, quando a cortina se fecha e eles são obrigados a olhar no espelho e ver quem realmente eles estão, aí a decepção e a frustração muitas vezes levam para portas incompreensíveis, para portas amargas,
no desencarne. O visível e o temporal dominam os sentidos em detrimento do invisível e do atemporal. Por isso que temos dificuldades de compreender Deus. Por isso que, para muitos, Jesus ainda é uma lenda. A doutrina espírita, desde 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, mudou muito essa concepção. As pesquisas é pesquisas, estatística é estatística, mas no mundo hoje não chega a 5% os praticantes do espiritismo. Sim, mas por quê? Para nós é consolador, para nós é confortador. Para nós, nesse momento, a doutrina espírita traz as respostas que nós precisamos. Mas muitas vezes, devido à cultura, à formação, muitas vezes nós temos dificuldades até mesmo para conversar sobre a doutrina espírita com as criaturas. Por quê? Nós compreendemos esse Deus abstrato, esse Deus que nós não podemos tocar, que nós não podemos ver, mas sabemos que existe. Mas as pessoas ainda preferem o bezerro de ouro, porque esse é palpável, esse é visto. Tanto é que nós vemos aí as imagens em igrejas, em templos, e por que não até mesmo em cemitérios, sendo aí verdadeiros lugares de peregrinação. O tempo físico confunde-se com o tempo emocional, onde o passado e o futuro são vividos no presente, em detrimento do presente que deixa de ser vivido. Eu estou aqui porque eu estou reparando o erro de vidas pretéritas. Eu estou passando essas aflições são todas elas causadas pelas vidas pretéritas, pelas minhas vidas anteriores. Eu estou fazendo caridade porque eu quero, quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Eu faço curso, eu trabalho na casa espírita, eu vou à missa, eu vou ao culto, porque quando eu morrer, eu vou estar entre os escolhidos. O meu galardão no céu será muito grande. Então, nós vivemos de um passado e estamos preparando o nosso futuro. Mas preparar o futuro sem viver o presente é um paradoxo, é algo que não combina. Então, como viver o presente aqui, sabedor que nós não podemos apagar o nosso passado, porque apagar o passado é apagar a nossa história, e o futuro é o amanhã que virá. Os nossos atos de hoje refletirão no nosso futuro, mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que é a nossa responsabilidade nessa vida presente. A reparação de nossos erros e imperfeições e, principalmente, lançar uma boa semente e preparar esse terreno fértil para que ela possa germinar e frutificar. Hamed. Quase sempre desenvolvemos essas ilusões na infância, com nossos pais, professores e outros parentes, como sendo reais ensinamentos, quando, em verdade, eles não passam de crenças distorcidas de indivíduos que tinham dinheiro e sexo como divindades supremas. Mesmo quando crescidos e maduros, sentimos medo de abandoná-los. Por isso que tanto se fala que muita coisa que hoje é considerado errado, contraditório, é cultural. Então, o Hamed está exatamente dizendo, nós estamos vivendo dentro desse condicionamento há séculos e séculos. Né? O Emmanuel chega a falar no A Caminho da Luz que espiritualmente o Brasil está há 6 séculos com algum atraso espiritual, exatamente vitimados que fomos pelos ensinamentos da Igreja Romana. E aqui o Hamed fala desses ensinamentos, desses valores e desses princípios que nós recebemos de familiares, professores, instrutores, tutores, com todos aqueles que, de uma forma ou de outra, tiveram
importância na nossa formação enquanto espíritos imortais a caminho da luz. No livro Dores da Alma, ele vai dizer ainda: a grande dor que nós tendemos a criar ilusões que nos servem, de certa forma, de defesa contra as realidades amargas. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outro, nos tornam prisioneiros da irrealidade. Para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. É imprescindível discernir o que queremos forçar que seja realidade daquilo que verdadeiramente seja. Então, o que ele está dizendo para nós? Que muitas vezes nós nos enganamos por essas portas largas, esses falsos profetas que prometem o alívio de dores, que prometem facilidades, que prometem alegrias terrenas e espirituais, que têm verdadeiras fórmulas, muitas delas esdrúxulas, muitas delas vexatórias, que recomendam e que receitam verdadeiros absurdos, práticas muitas vezes comuns às criaturas, porque você faz isso, que isso vai acontecer. São verdadeiras trocas, são verdadeiras permutas. Quando nós nos conscientizarmos que nós estamos aqui, estamos sendo burilados, estamos sendo aperfeiçoados, mas para isso é preciso conhecer as nossas necessidades, então esses falsos profetas, por mais lindas que sejam as palavras, por mais que eles tenham seguidores ou prosélitos, porque Jesus não tinha o objetivo de formar religiosos. Jesus não tinha nenhum objetivo em formar pessoas que ficassem cultuando, rezando e louvando. Jesus sempre teve a preocupação de formar discípulos, de formar ali espíritos que pudessem dar continuidade à sua obra, consolando, confortando, como ele próprio diz: limpai os leprosos, curai as feridas, iluminai as trevas e encaminhar os chamados demônios. Então, se a criatura que está falando não está falando nesse sentido de, através do servir e amar, nós evoluirmos, então ele é um falso profeta. E nós não podemos deixar nos enganarmos desta forma tão popular e tão agradável. Qualquer um percebe claramente que matar, roubar, extorquir, trair, caluniar são coisas erradas. São más ações que não devem ser praticadas. Mas nem todas as ações e atitudes são assim tão facilmente classificáveis como boas ou más. Às vezes, uma aparente boa ação produz mais malefícios que benefícios. É como o falso profeta, o lobo em pele de cordeiro. É o caso de uma mãe ou pai que acha engraçado os pequenos desvios do filho, só porque ele é pequeno, ou que faz todas as vontades do filho, achando que essa atitude cômoda é bondade. Então, se nós vamos visitar, ou seja um amigo, ou seja qualquer um familiar, aí o nosso filho vem com um brinquedo que era do sobrinho, que era do primo, que era do filho da pessoa. Ah, mas que engraçadinho, nossa, ele trouxe e tal. Não corrige e depois vai sofrer. Então, isto não é engraçado. Da mesma forma que o remédio fala que nós ali estamos sendo influenciados culturalmente pelos ensinamentos do passado, aqui também. Então, aquela mãe, madrinha, a comadre, a cunhada, que fica aplaudindo a garotinha de 4 ou 5 anos que fica dançando e que vai até o chão, batendo palma,
Quando ela é uma adolescente de 14 anos que quer ir até o chão, aí todo mundo reclama, a família inteira procura adjetivos não muito bons para qualificá-la. Como que fica a cabeça se até outro dia isso era possível e agora já não é mais? Até outro dia era certo e agora é errado. Da mesma forma. Ah, eu não estou em casa, eu trabalho 14 horas por dia, minha esposa trabalha para nós darmos aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos. Nós queremos que eles tenham aquilo que nós não tivemos. E aí esquece a educação, esquece o respeito, esquece de passar para eles os valores morais. E a rua ou o nosso semelhante nem sempre está em condições. Aqueles filhos, o nosso filho que frequenta a casa de A, B ou C, a religião é outra, os costumes são outros, os valores são outros. Então, muito cuidado com quem os nossos filhos estão andando. Mas, às vezes, para compensar a nossa ausência do lar, a nossa ausência enquanto responsáveis por esses espíritos, nós tomamos atitude de cômoda para que nós não precisarmos aí falar o famoso não e contrariar. Você não é bom por ouvir fofoca de pessoas desequilibradas. Você não é bom por aceitar que um colega fale mal do outro. Você não faz bondade nenhuma em permitir que alguém reclame de tudo e de todos, despejando em seus ouvidos toneladas de mau humor e de amargura. Não é bondade nenhuma abrir mão de suas convicções para viver bem com determinadas pessoas ou grupos. Também não é bondade fazer pelos outros o que eles mesmos podem fazer por si. Você não é responsável pelas atribuições dos outros. Como ele se desenvolverá satisfatoriamente se alguém sempre sai em seu socorro, mesmo que ele não peça? Sim, quando nós ouvimos, quando nós emprestamos os nossos ouvidos para as pessoas que ainda gostam de uma maledicência, quando nós saímos de perto, somos nós o assunto, né? Então, aquelas pessoas que vivem reclamando, se lamentando, elas estão despejando essa energia negativa, esses miasmas sobre nós. Isso não significa, nós não somos bons porque nós estamos ouvindo. Nós não somos caçamba de lixo, nós não somos nenhum depósito aí de despejo. Então, nós precisamos cuidar de nós. Então, a diferença, da mesma forma, é os falsos profetas. Por quê? Se você vai ouvir só porque é alguém famoso, só porque é um escritor famoso, é um orador famoso, é um instrutor que todo mundo gosta. Não, veja se o que ele está falando é coerente, veja se o que ele está falando faz sentido, veja se o que ele está propondo está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Fazer pelos outros aquilo que é responsabilidade deles, é preciso que nós tenhamos sempre em mente. Evolução espiritual não é possível terceirizar. Infelizmente, somos nós que temos que cuidar daquilo que está nos desígnios divinos dentro do nosso planejamento reencarnatório. Nem sempre temos respostas e há ocasiões em que o silêncio é a melhor resposta. O silêncio faz pensar, faz refletir e muitas vezes a melhor resposta exige reflexão. Outras vezes, o melhor que podemos fazer é oferecer uma resposta aparentemente dura por ser verdadeira. E a verdade nem sempre é agradável. Uma verdade dolorosa pode dar a impressão de maldade, de insensibilidade, mas pode ser necessária para abalar a estrutura, para que a pessoa abandone o comodismo e trace novos rumos para a sua vida. Nós vamos chegar lá para o falso profeta e vamos falar para ele, olha, eu sou espírita, eu estudo lá no Frei Anselmo, eu já li todas as obras da codificação e as obras complementares,
e o que você está falando está errado. Você vai para um umbral e você vai ser responsabilizado por todos os espíritos que você desviou. Qual é o objetivo? Onde é que está a caridade? Ah, mas não é isso que ele está falando? Primeiro, para falar aquilo que nós entendemos como verdade, nós precisamos praticar. É preciso ter amor. Nós não podemos ser presunçosos a ponto de pensar que somos donos da verdade. A verdade tem que prevalecer, sim, mas em forma de disciplina. Disciplina tem que vir acompanhada de caridade e amor. Se não vira grosseria, se não vira, aí vai cair mesmo no ridículo. A criatura, para se despertar, tem pessoas que falam assim, eu falo a verdade mesmo. Dou a quem doer. Eu não quero nem saber. Eu falo a verdade. Que verdade? A sua verdade. Aquilo que você conhece, você viu, você presenciou, você viu com seus olhos, ouviu com seus ouvidos. Então, se não, mas falaram. Não, porque vai no sentido contrário daquilo que eu professo, daquilo que eu aprendo. Precisa ver se a criatura tem as mesmas condições que nós estamos tendo. Então, mesmo para falar essa verdade que ele está falando, às vezes sim, aquela pessoa que está sempre se lamentando, está sempre lamuriando, que ninguém gosta de mim, ninguém me ama, porque eu sou assim. Eu nasci na casa errada, na família errada, na hora errada, no dia errado, no país errado. Tem que falar, olha, primeiro, Deus não se engana. Jesus não se engana. Então, você está na família que você pediu, no momento em que você foi ser solicitado, e é a oportunidade que você tem de reparar. Se você parar de reclamar, você vai ter condições de vislumbrar um horizonte melhor. E aí você pode mudar a sua postura. Isso sim, mas não precisa ser grosseiro. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir nem se enganar, ela não pode emanar-se dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Então, na Gênese, Kardec fala dos falsos profetas. Muitos estão dizendo. Então, é o que ele está falando. As pessoas podem se arvorar como se fossem Deus. As pessoas podem até falar que seriam Deus, mas não o é. Então, Deus não mente, Deus não engana. E se as pessoas estão falando de Deus e falando que é Deus, porém não agem como tal, isso por si só já as desmente. Então, nós precisamos sim compreender, revelar um segredo. A doutrina espírita foi revelada, mas não a ninguém em exclusivo. Não foi simplesmente colocado ali nesse sentido de que é algo fenomenal, maravilhoso. Sim, muitas vezes aquilo que os falsos profetas estão falando é a sua concepção, são as suas ideias e as suas interpretações de acordo com os seus interesses. Se os espíritos tivessem revelado a doutrina espírita a um único homem, nada poderia lhe garantir a origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que a tivesse recebido. Um homem pode ser enganado ou enganar-se a si mesmo. Porém, não há como enganar milhões de pessoas quando elas veem e ouvem a mesma coisa em vários lugares e ao mesmo tempo. Isso é uma garantia para cada um e para todos. Portanto, são os próprios espíritos que fazem a propagação do espiritismo, com o auxílio de incontáveis médiuns que surgem de todos os lados. Ele está falando de médiuns e está falando dos falsos profetas. Então, o que ele está dizendo? Por isso que ninguém deve dizer, eu sou kardecista. Kardec é só o codificador. Nós somos espíritas. Então,
porque a doutrina não é de Kardec. A doutrina é dos espíritos. As informações são dos espíritos. O conhecimento é dos espíritos. É claro que eles aproveitaram todo o cabedal catedrático que Kardec tinha, mas a doutrina não é de Kardec, como não é de ninguém. Se o Decálogo e o Pentateuco, os livros, estão centralizados em Moisés, é uma coisa. O cristianismo está centrado aonde? No Cristo. Sim, é um espírito, é um ser, mas a doutrina espírita, ela não é única. Não, ninguém pode se arvorar que recebeu este ou aquele privilégio. E não será em nenhuma circunstância. É uma doutrina para todos. Então, o falso profeta, não, porque eu acho, porque eu vi, porque eu vos falo, porque eu entendo. Não, isso não funciona. É preciso tudo ter o cunho universal. Jesus é a referência. Jesus é nosso guia e modelo. A força do Espiritismo reside na maneira universal com que os espíritos passam os seus ensinamentos, sendo também essa a causa de sua rápida propagação. Cada espírito possui um nível de conhecimento e, por isso, está longe de possuir individualmente toda a verdade. Nada não é dado a todos conhecer certos mistérios. O que cada um sabe é proporcional à sua elevação moral e intelectual. E a maioria dos espíritos vulgares não sabem mais do que os homens. Pelo contrário, às vezes sabem até muito menos. Se o falso profeta está lá porque leu a Bíblia, porque leu outras obras, porque leu o Alcorão, porque leu o Talmud, porque leu a Torá, e ele acha, então, e pensa que já conhece tudo, então, não, eu sou um grande médium. Eu estou falando porque quem está falando comigo, né, quem perguntou agora há pouco aí a respeito do Rusteng, era exatamente esse, né? Os 4 evangelhos de Rusteng, ele recebeu de Lucas, de João, de Mateus e de Marcos. Imagina, e Kardec, né, com a pleiade de espíritos aqui sob a supervisão do Espírito da Verdade, não. Então, esses espíritos levianos, vendo que a criatura foi pelo lado do mercantilismo, do charlatanismo, das adivinhações, principalmente aí na busca de mordomias e de privilégios, os espíritos não sabem, não é. Sim, nós temos o Aulus, nós temos o Aniceto, nós temos o Alexandre, nós temos o Calderário, que são os instrutores do André Luiz nas várias obras que nós estudamos, mas se tem uma característica que é comum a todos, é exatamente a humildade e a simplicidade, a compreensão do estado de qualquer um. Então, não são falsos profetas, são espíritos com muita instrução e muito conhecimento e que, por isso, respeita a nossa ignorância, não no sentido pejorativo, mas no sentido de desconhecimento. Somos vítimas de falsos profetas porque o seu discurso vai ao encontro dos nossos desejos. Talvez Jesus tenha achado importante nos alertar quanto aos falsos profetas, porque por trás deles, dando-lhes suporte, encontra-se a principal de nossas fraquezas, os nossos desejos. Os falsos profetas são apenas depositários dos desejos que nos afastam dos caminhos. A pergunta que foi feita lá no slide 3. Então, existem falsos profetas porque nós os consumimos, porque nós os procuramos. Eles estão ali para atender os nossos desejos. E assim como os espíritos levianos, eles também, eles estão falando aquilo que a gente quer ouvir, sem nenhuma responsabilidade. Agora, acreditar e levar adiante o que eles estão falando, aí é peculiar a cada um de nós. A colocação da imagem, quem se sentir ofendido, desculpe, mas é porque eu não encontrei outra, tá? E como assim, que pudesse ser tão clara como é o objetivo aqui. Veja bem, não é questão. Muitas pessoas jogam pedra,
muitas pessoas condenam, muitas pessoas criticam. Só que nós temos aqui dois momentos: o momento do falso profeta, o momento da fama, o momento do glamour, o momento da eu sou a revelação divina. Então, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer usufruir. Hoje, nós não estamos aqui advogando e nem condenando. E, para isso, existem as leis humanas e transitórias que estão cuidando do caso, e existe Deus, que é com quem ele vai prestar contas. Não cabe a nós. O que nós estamos dizendo é que muitas das pessoas que hoje condenam, que hoje abjuram, estavam lá, exatamente inflando esse ego, exatamente impulsionando, ouvindo aquilo que queriam e que eram conveniente. A sua fé te curou? Sim, muitos foram beneficiados. O que não impede que tenha algo errado. Não é pelo fato de alguns terem sido beneficiados que o erro não persiste, que a maldade não foi concebida. Então, nosso objetivo aqui não é esse. Então, num primeiro momento, nós temos aqueles que compartilham. São eles aí os responsáveis, muitas vezes, pelo declínio moral e espiritual de grandes espíritos que partiram do mundo espiritual com muitos recursos para ajudar. E depois encontram-se somente consigo mesmo. É a dura realidade de encontrar-se consigo. A pessoa é a mesma criatura com poucos dias, vamos assim dizer, de diferença, mas mostra não só a fragilidade do corpo humano, mas como o espírito fica em relação à culpa, remorso e principalmente em relação àquilo que nós conhecemos como obsessão. Que tipo de profeta buscamos? Aos que buscam profecias sobre os recursos materiais, e há aqueles que buscam profecias sobre o poder. Vou ganhar na loteria, vou casar, vou comprar um carro, eu vou virar chefe, eu vou virar patrão. Então, as pessoas estão sempre na busca das coisas transitórias. O critério mais válido de todos se encontra concentrado no amadurecimento das nossas expectativas com relação a Deus, Jesus e os profetas, aos missionários de modo geral. Na realidade, encontramos aquilo que buscamos. Conhecimento traz responsabilidade. Responsabilidade traz comprometimento. Comprometimento leva à sabedoria. E a sabedoria é tudo que nós devemos pedir a Deus. Quem muito pede dá a impressão de ser mendigo. Então, nós não somos mendigos, nós somos necessitados de luz e compreensão. Se o profeta que buscamos é aquele que nos garantirá o dinheiro fácil, se arrumará ou trará de volta namorado ou a namorada, marido ou esposa, se é para acabar de vez com um problema espiritual sem esforço de nós mesmos, é isso que nós estamos buscando? Essa vida fácil? Essa vida sem responsabilidade? Essa vida sem esforço? É isso que nós estamos almejando? Se é isso que nós buscamos, então tendemos a encontrar os profetas que possivelmente acabarão nos decepcionando ao longo do tempo. Porque prometer, todos podem. Prometer, qualquer um pode prometer. Mas daí a ter condições para cumprir, para fazer com que isso se torne realidade, é uma distância muito grande. Para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, é preciso homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já bem avançados, que passaram pelas provas em outras existências e que encarnam com esse objetivo, o de cumprir a sua missão. Afinal, se não forem superiores no meio em que devem agir, a sua missão será nula.
Então, como se diz, né? A própria doutrina espírita, em algumas das suas obras, falam isso. Aquilo que dentro da doutrina nós conhecemos como missionários é uma média de 1000 anos de preparação. Então, imaginem como esses espíritos se preparam para essas missões. Agora, cabe a nós, hoje, nós já temos condições de discernir. Hoje, nós já temos condições de compreender e, principalmente, de nos colocarmos. A aceitação de tudo que nos é passado hoje já não é mais. Hoje é inconcebível. O povo, em geral, não tem instrumentos para distinguir os verdadeiros dos falsos profetas, mas opta por escutar a estes, porque dizem aquilo que se quer ouvir. Sabem que o povo quer salvação e esperança, e vendem salvação e esperança. Assim recolhem ganhos, sucesso, poder. Os profetas honestos, ao contrário, não conseguem, por vocação, vender salvações, quando elas não existem. Não conseguem iludir o povo. E, portanto, são homens e mulheres derrotados. O sucesso popular é quase sempre indicação de uma falsa profecia. É muito comum nós olharmos na mídia e vermos aí os casos de pirâmides. Você entra com R$ 10 e daqui a pouco você está com 1 milhão na mão. Isso chama-se interesse, isso chama-se ganância. Então, o intuito de ganhar o dinheiro fácil, muitas vezes fazem com que as pessoas perdem aquilo que construiu ou que ganhou durante árduos anos de trabalho. Da mesma forma, palavras bonitas, carinhosas, meigas, frutos de um dicionário, as pessoas muitas vezes entregam ali tudo a sua existência e até mesmo a sua vida. E aí a decepção, às vezes, é tão grande que a pessoa, envergonhada dos seus atos, acaba evadindo-se aqui deste planeta bendito de uma forma ainda muito mais desastrosa, causando ainda muito mais tristeza e, principalmente, angariando para si aquilo que Jesus disse do vale de lágrimas, dores e ranger de dentes. Então, se hoje as pessoas querem ouvir boa coisa, então ouça a palavra de Jesus. Você quer ler boas coisas? Existem sim, existem os livros da codificação, existem romances espíritas com grande conhecimento. Podem até ler o Violetas na Janela, mas precisa saber discernir. Então, por que buscar? Se nós temos a lei do trabalho, se nós temos a lei do progresso, cabe a nós avançarmos, cabe a nós seguirmos adiante na nossa caminhada evolutiva. Sabemos que a vida não dá salto, sabemos que nós não vamos nos tornar simplesmente missionários, profetas, simplesmente pelo fato de sermos espíritas. Somos todos viajores da eternidade, aprendizes do Evangelho a caminho da luz. Se a nossa existência funciona como um passaporte, então, em cada uma das nossas encarnações, é como se fosse um país visitado. E lá está o carimbo marcando o que nós realizamos nas nossas existências. Então, falsos profetas existem em todas as religiões, em todos os meios, desde o mais simples até aquele mais evoluído, desde o analfabeto até aquele intelectualmente mestrado que nós sabemos. Mas, para nós sabemos que, espiritualmente falando, não é assim que se mede amor e caridade, tolerância e paciência. Que Jesus tenha piedade de todos nós. Que essa doutrina consoladora e confortadora que todos nós abraçamos continue a nos oferecer a oportunidade bendita de nos tornarmos criaturas melhores. De onde estivermos e com quem estivermos, que possamos ser ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e do amor.